Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Esse é mais um Política S, programa do Século Diário sobre Política e Poder no Espírito Santo. Lembro que o programa está disponível no YouTube do Século Diário, no Spotify, no site seculodiario.com.br. Estamos aqui dando seguimento às nossas entrevistas pós-eleição com alguns dos eleitos, e hoje temos como convidado o Pedro Tress, vereador eleito em Vitória pelo PSB, o mais jovem, né, da próxima legislatura lá na Câmara. Obrigado pela presença, Pedro, bem-vindo. Obrigado a você, Vitor. Pedro, queria que você começasse se apresentando, contando um pouco da sua trajetória, né, e por que você decidiu entrar na política, sua segunda tentativa, né, de candidatura e dessa vez bem sucedida. Vitor, primeiro de tudo, cara, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de bater um papo com um pouco mais de tempo. Eu sei que nem sempre é fácil, né, conversar com todos os candidatos, e é um negócio muito mais cheio de gente. E agora, ao fim do processo eleitoral, é importante pra gente também ter um pouquinho mais de tempo de falar com as pessoas, né, os moradores de Vitória, os capixabas que nos acompanham. E, enfim, quero dar bom dia a todo mundo que tá aí nos assistindo na internet, tá em casa, e dizer que é uma honra, cara, uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande também, ser eleito para representar a capital do nosso estado, ou ser um dos representantes, né, da capital na Câmara dos Vereadores, é algo que me enche de orgulho, mas também de senso de responsabilidade, né? A gente sabe que é uma tarefa difícil, e uma tarefa também que eu assumi, foi meio que naturalmente acontecendo, né? Eu nunca quis ser candidato, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Não, quando eu pensava no meu futuro, minha carreira, minha trajetória profissional, eu nunca imaginei que eu fosse, tão cedo pelo menos, candidato. Eu até achava que lá na frente, um dia, depois de ser um advogado bem-sucedido, e aí já indicando, né, minha profissão, eu sou advogado, depois de senti que eu marquei todas as caixinhas da lista do que é um advogado bem-sucedido, aí quem sabe lá na frente eu toparia ser candidato a deputado, senador, uma coisa mais, né, pomposa e tal. Nunca imaginei que eu fosse candidato a vereador, e, como você bem falou, tô aqui depois da minha segunda campanha, né? Com 30 anos, é isso? Essa Com 30 primeira anos. você tinha 26 anos. 26, em 2020, uma campanha muito difícil, muito diferente. Eu brinquei a campanha toda, mas é sério, né? Eu fiz a minha primeira campanha, porque a campanha normal, nesse sentido, né, desse ano, é muito diferente do que foi a campanha em 2020, era pandemia. Até fizemos algumas coisas na rua, eu frequentava um pouquinho a feira, mas de máscara, N95, até ia na Rua da Lama um pouquinho, falava com as pessoas, mas era muito mais virtual. Eu abria um link de uma videoconferência de manhã cedo, e eu mandava o mesmo link para as pessoas ao longo do dia para conversar com elas, falar da campanha, explicar minha candidatura, explicar por que eu era candidato, o que eu defendia para a Vitória na época. O projeto de hoje é muito parecido com o de 2020, mas um pouco mais maduro, né? Um pouco mais complexo, enfim. Mas a ideia por trás permanece a mesma. Mas foi muito diferente, assim, muito diferente, um trabalho muito difícil. Os dois foram, mas nem se compara, assim, de esforço físico, de tempo, de psicológico. A campanha normal, entre aspas, é realmente um negócio impressionante. E quem que te elegeu? Foram 316. 2.316 votos. É muito difícil de dizer quem são as pessoas que votaram, né? A Constituição nos brindou com a garantia do sigilo do voto, então quem votou em mim eu não sei. Mas a gente sabe um pouco do recorte territorial, né? A minha votação, tanto em 2020 quanto agora, foi muito concentrada no que a gente chama na 52ª Zona Eleitoral de Vitória, né? Que é essa, eu chamo de faixa da praia. Ali de Bento Ferreira até Jardim Camburi. E essa faixa da praia onde se concentra a classe média alta de Vitória, especialmente. Nessa zona eleitoral também tem a parte continental de Vitória ali, Goiabeiras, Jabu, Maria Ortiz, enfim, que também tem um recorte mais de classe média, mas é diferente, né, do ponto de vista demográfico. Meus votos estão mais concentrados nessa assim chamada, por mim mesmo, faixa da praia.
acho que vai de Bento Ferreira a Jardim Camburi. Os votos estão ali, mas eu não quero ser um vereador das pessoas só que votaram em mim. Eu serei um de 21. Agora a Câmara aumentou de tamanho, né? Eram 15, vão para 21 vereadores. E quero ser vereador de Vitória, cara. Quero discutir a cidade inteira. É, cada, cada comunidade, cada bairro, cada arranjo geográfico de Vitória tem suas particularidades, seus desafios, seus problemas. É pretensão demais saber tudo de todos os lugares, lógico. Mas no que eu puder, cara, no que eu puder fazer. E imagino que colegas de bancada também terão visões parecidas com as minhas, né? Claro que a gente acaba sabendo os redutos eleitorais uns dos outros, mas a minha esperança é fazer um mandato para a cidade. Porque a gente tem geralmente nas configurações das câmaras, é, majoritariamente esses dois perfis, né? O vereador de bairro, que é muito concentra seu voto ali, concentra a sua atuação parlamentar ali, e esse vereador que a gente chama mais voto de opinião, né? E é interessante também que você está falando de redutos de classe média que é visto como um voto majoritariamente conservador. Não é o seu caso, né? Você está falando de um eleitorado, em geral, mais progressista, é isso? Você se define assim? Como você se define politicamente? Cara, existe uma grande mística, né, sobre essa coisa do rótulo e de qual é a sua posição política e um pacote de esperanças, expectativas e rejeições e que eu nem sempre me sinto confortável de adentrar de uma vez só nesse rótulo. Mas eu sou percebido pelo eleitorado, pelas pessoas, pelo mercado político, pelos agentes, enfim, como um cara progressista, um cara de centro-esquerda. Minha história partidária denota isso. As defesas que eu faço me parece que falam muito mais por mim do que eu mesmo, né? Os projetos que defendo, as pautas que eu carrego para a política, que eu tento trazer para a vida da cidade, me posicionam no que as pessoas acabam enquadrando nessa visão de centro-esquerda, um cara progressista e tal. E estou confortável com essa posição. Mas também acho que, a depender de como a gente percebe esses rótulos, isso pode, de partida, inviabilizar alguns debates que são fundamentais. Para começar, essa questão geográfica que você colocou. Se a gente fizer uma análise detida de onde estão concentrados os votos do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, partidos que são percebidos claramente como partidos de esquerda, né? Estão concentrados na Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim de Camburi. Então, eu não tenho tanta certeza assim, ao analisar a cidade de Vitória, pelo menos, de que é automática a identificação desses bairros que a gente está conversando com um conservadorismo versus noutras partes da cidade, na periferia de Vitória, por exemplo, na região mais central, com uma visão mais progressista. Isso não se identifica, isso não é verdade. Aliás, essa visão mais conservadora, que hoje é hegemônica na política nacional, me parece que está bem entranhada pela cidade como um todo, sim. Se a gente analisar os bairros de Vitória, a gente vai ver que essa visão é dominante hoje na cidade inteira. Não tem ilhas, se tiver, são muito pequenininhas, de concentração de uma visão mais progressista ou mais de esquerda, enfim. E quais são as pautas que você trouxe? Você falou que, né, a primeira candidatura foi pelo PDT, né, agora pelo PSB, que você falou que mais ou menos se repete, o projeto se amadureceu, que eu acho que é uma questão interessante, né, que te coloca talvez num lugar diferente, né? Por isso que a gente quer saber, estamos entrevistando as pessoas que possam trazer pra gente alguma novidade. Vitor, eu sou apaixonado por Vitória, cara. Vitória eu já tive a chance de viajar para alguns lugares. Sempre que eu viajo, eu quero voltar para casa, porque Vitória é fora de série. Não conheço nada parecido no Brasil, no mundo, enfim. Mas Vitória, eu sinceramente tenho medo de ter ficado estagnada do ponto de vista econômico. Assim, eu tô com 30 anos, né? Você falou da minha pouca idade no começo da nossa conversa. E eu tô falando do meu futuro, no final das contas, né? Do futuro dessa geração toda que tá chegando mais ativa no mercado de trabalho, enfim. E Vitória cresceu muito. O Espírito Santo, como um todo, cresceu muito, né? Eu lembro de ser muito garoto, 6, 7 anos de idade,
E vendo TV eu tinha vergonha. Toda vez que passava o Espírito Santo era só tragédia. Eu tinha muita vergonha, assim. Eu conseguia olhar pro lado e falar, bicho, alguma coisa aqui não tá certa. Eu não tinha compreensão da dimensão política, né? Da etapa que a gente passava ali nos anos 90, começo dos anos 2000. Mas é evidente que o Espírito Santo como um todo, e acho que Vitória, inclusive, largou na frente nessa perspectiva. E ali, meados dos anos 90, Vitor Buarque, Paulo Artung, Luiz Paulo, depois João, Luciano 2 vezes também, com colorações políticas diferentes, com rótulos políticos diferentes, mas me parece muito claro que existia um projeto que conduziu a cidade para sair de um ponto A, que era ruim, para o ponto B, que na minha opinião hoje é ótimo. Tem até nome isso, tem um planejamento dos anos 90 chamado Vitória do Futuro, que mais ou menos indica para onde que Vitória iria, quem faria o quê, como é que seria feito, qual era a prioridade, em quanto tempo. E a gente, bem ou mal, cumpriu esse planejamento, né? Na cidade de Vitória, também cumprimos algo parecido no estado do Espírito Santo. E eu acredito muito nessa visão de futuro, de planejamento. E Vitória não tem isso mais. E não tinha já em 2020, quando eu fui candidato pela primeira vez. Então eu nem posso dizer que é uma questão do atual prefeito. Antes dele se eleger em 2020, eu já tinha esse diagnóstico. Claro que não sou eu sozinho, né? As pessoas que construíram o grupo que resultou naquela candidatura em 2020 tinham essa visão. E a gente identificou, por uma série de análises de caminhos possíveis, a gente identificar como que Vitória podia sair desse cenário de estagnação e de marasmo do ponto de vista econômico e político. Concluímos que um caminho para aquilo era a cidade voltar a priorizar a ciência, tecnologia e inovação, que é um tema duro, é um tema árido, é um tema frio para as eleições. Tema difícil de eleger candidato. Eu não vou dizer que eu sou o primeiro, porque eu não conheço todos que se elegeram para trás, mas eu não conheço alguém que se elegeu com essa plataforma em Vitória, para vereador, pelo menos. E, cara, falo muito disso. E à primeira vista parece um tema desconectado da vida das pessoas, né? Então é um esforço que a gente precisa explicar por que aquilo ali é importante. E você é advogado, né? Não é, sei lá, que a pessoa imagina alguém da tecnologia, da engenharia. Exato. E eu sou, inclusive, as pessoas acham que eu sou advogado de empresa, de startup, por exemplo, né? Vira e mexe, as pessoas acham que eu, por falar disso na política, eu trabalho com startup, por exemplo. Eu nunca atendi uma startup na minha vida profissional, assim. Mas é a certeza, e aí, porque Vitória já fez isso no passado. Vitória tem o primeiro fundo municipal do Brasil de ciência e tecnologia, o Facitec. Estava zerado em 2020, hoje está praticamente. Vitória, nos anos 90, começou a falar de parque tecnológico. Demorou 30 anos para terminar de construir o primeiro prédio do parque. Agora, a prefeitura não sabe muito bem o que fazer com esse prédio. Que é aquele que está ali... em Goiabeiras, na estacionamento da Multivix ali. E Vitória fundou uma das primeiras... E Vitória mesmo, o município de Vitória ajudou a fundar uma das primeiras incubadoras de empresas de tecnologia do Brasil, que é a Tec Vitória. De lá saíram quase 100 empresas até hoje. Uma delas todo mundo conhece, que é a PicPay. E aí, com esses argumentos, a gente vai mostrando, Vitória já fez isso no passado. Não foi só por isso, mas isso também contribuiu para esse ciclo de prosperidade que eu acabei de me referir, anos 90, anos 2000, 2010. Uma PicPay, só a PicPay, por exemplo, já gerou milhares de empregos formais aqui em Vitória. Isso tem consequência. Em 2020, na minha primeira campanha, toda reunião que eu fazia, eu falava, todo mundo aqui conhece alguém que trabalha na PicPay. E é impressionante, todo mundo balançava a cabeça. Era online, né? Aí via no Google Meet aí, o pessoal balançando a cabeça. Tipo, todo mundo reconhecia. Não, realmente. Caraca, isso realmente tem consequência na vida das pessoas, né? Claro que a PicPay não existiu porque a Prefeitura de Vitória escolheu que ela existisse. Mas eles só conseguiram... Os caras se conheceram, boa parte dos sócios que fundaram a PicPay se conheceram na Tec Vitória. A Tec Vitória, reforço, foi constituída lá em 93, 95, pelo município de Vitória, governo do estado, UFES, Bandes, Findes, IEL, Sebrae, enfim. Então o município participou da Constituição lá atrás e nos seus primeiros 20 anos, mais ou menos, de vida de Tec Vitória, o município de Vitória era o principal e, em alguns momentos, o único mantenedor financeiro, né? Então, é razoável dizer que a PicPay só existe por causa da Tec Vitória e a Tec Vitória só existe também por causa do município de Vitória. E a prefeitura já tem uns 6, 8 anos, que já não mais se dedica a esse tema. Eu cheguei à Câmara Municipal, eu defendi em 2020, continuo defendendo, que Vitória volte a falar desse assunto. Quando eu falo que a nossa campanha amadureceu, o projeto que a gente defende amadureceu, é porque eu
tentei falar o mínimo possível nessa expressão, ciência, tecnologia e inovação, que é uma coisa que afasta. Eu tentei esse ano falar mais da geração de emprego e renda. Porque, e aí a gente consegue falar, pô, eu tô querendo falar, bicho, se não é da sua vida, pra quem por acaso já tá caminhando a aposentadoria ou tá consolidado na carreira, eu tô falando da vida do seu filho, da vida do seu neto, do futuro das pessoas que você quer bem e como que Vitória, se não fizer nada, e aí algumas coisas, inclusive, pioram, né, esse cenário, com a perspectiva da reforma tributária de impactar severamente a economia do Espírito Santo, em função do fim dos benefícios fiscais, enfim. Vitória tem que voltar a gerar, Vitória tem que adensar a cadeia produtiva, diversificar a matriz econômica para poder gerar oportunidade de trabalho, para que as pessoas fiquem aqui em Vitória, né? Quem é daqui e queira continuar aqui, lógico, tem oportunidade de ficar, tenha emprego de qualidade, renda digna. E aí tem mais uma série de coisas que entram nessa conversa, né? Mercado imobiliário, condição de ficar em Vitória, condição de estudar aqui, enfim. Você falou do PicPay, me lembrou a Vale, que era a imagem, né? A Vale, todo mundo conhecia alguém que trabalhava na Vale, né? E é uma empresa que gera um impacto econômico muito forte, mas também gera impactos sociais e principalmente socioambientais, né? Em geral, muito fortes. A gente fala de novas economias, né? O que eu vejo também, assim, de um lado, assim, as startups é um ambiente complexo, né? Eu entendo que Vitória tem uma estrutura, uma condição. Eu não gosto de vocação, não gosto dessa palavra, mas tem uma condição que aparentemente lhe coloca numa capacidade de construir algo nesse sentido. A minha preocupação é o quanto que essas empresas mantêm um vínculo com o seu território, no sentido de que elas podem ser vendidas amanhã para um investidor de fora. E do outro lado, esses processos também de modernização, quando a gente fala de cidades inteligentes, cidades tal, o quanto que isso não pode, na verdade, ser gentrificação, que é um pouco do que algumas pessoas vêm questionando, do que vem sendo feito pela atual gestão do Lorenzo Pasolini, né? Que está trazendo muitas novidades para a cidade, mas essas novidades também são questionadas nesse sentido. Ah, é moderno, mas será que isso é o melhor? Você entendeu onde eu quero chegar? Como é Tem que uma você série de contradições, cara. E acho que a mais forte delas, a mais evidente, e nem é por causa do prefeito atual, acho que isso é um debate mundial. A maior contradição da tecnologia na cidade é a questão da segurança pública, né? Como que a gente. E eu defendo, inclusive, né, que a segurança pública, o aparato estatal, tanto estadual quanto municipal, de segurança, se torne mais tecnológico, mas se a gente fizer isso de olhos fechados, a gente vai cair no Minority Report, né? Aquele filme que todo mundo lembra de ver na Globo nos anos 2000, de uma previsão, uma predição de quem vai cometer crime e de partida vai prendendo para evitar que a pessoa cometa algum crime. E isso é muito complicado. Aquele debate do reconhecimento facial. Essa frente é muito complicada, é muito contraditória, é difícil de encontrar alguma coisa E a ali. atual situação a gente está vendo aí, né? No mês de setembro, por exemplo, foi um mês terrível, né? De muitas mortes, de que esse modelo definitivamente está falido, né? Esse modelo polícia bandido. Então, o modelo prendendo bélico é um modelo que é difícil de acreditar que, reforçando esse modelo, a gente vai conseguir resolver o problema da segurança pública. Eu acho muito complicado acreditar nisso. Agora, também não dá pra gente inverter a coisa e falar, não, vamos só na tecnologia, porque a gente vai prever e vai impedir que as pessoas cometam um crime, mas, pô, como assim? O cara nem cometeu o crime, vai ser preso? Como é que funciona isso? É mais complicado. Então, assim, tem uma série... E aí, bicho, a gente pode continuar nesse assunto e a gente vai invariavelmente chegar que pra mim é evidente, que pra falar de segurança pública a gente tem que falar de direitos básicos, de qualidade de vida, de geração, enfim, de emprego e renda digno, de que a gente não enfim, que todo mundo tem acesso a saúde, educação, meio ambiente, enfim, transporte público, todos os aspectos da vida em sociedade, que a cidade não é a única resposta, mas ela ajuda naturalmente a fazer essas coisas acontecerem. Isso é naturalmente, e aí a história do mundo mostra isso, caminhos pra gente começar a diminuir os problemas de segurança pública. A gente não pode esperar chegar lá para poder reprimir, especialmente crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual, enfim, tem uma série de problemas que se acontecerem, e parece que o ser humano tende a menos
percentualmente pequeno ali, isso vai acontecer, que a gente tenha estrutura para poder reprimir, para poder punir, para poder, enfim, de alguma maneira mostrar que a vida em sociedade contemporânea não aceita, não tolera esse tipo de conduta. A tecnologia é difícil de resolver esse problema, mas agora inteligência e tecnologia podem ajudar a solucionar os casos que não estão solucionados, a investigação policial, enfim. Mas para poder diminuir a ocorrência de crimes contra o patrimônio, por exemplo, me parece que a gente precisa caminhar forte na direção das pessoas, de todas as pessoas da cidade, do estado, do país, terem acesso a serviços de educação, de saúde, de trabalho, É um realmente dignos, debate né? difícil de fazer, né? Porque você está falando de coisa de longo prazo contra um vereador com o celular Claro. na mão, Claro. apontando para um bandido, né? Mas eu acho que e é razoável, as pessoas têm esses desejos, né? E esses medos e esses sentimentos que também são legítimos. Então, é razoável que representantes políticos falem do longo prazo e também falem do curto prazo. Talvez a forma, talvez a temperatura, talvez a maneira com que se endereça esses assuntos pode ser mais ou menos bem enquadrada. E acho que a gente eu não posso me furtar também. Não, só de longo prazo, então eu lavo minhas mãos e não vou participar do debate de como que a gente resolve, ou como a gente diminui o problema, pelo menos, aqui em Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. E eu falo muito, eu tento sempre fazer essa coisa do aqui em Vitória, aqui no estado, para indicar uma coisa que para mim também é evidente. Vitória, o município de Vitória é uma questão jurídica, política, né? Os limites de Vitória são definidos pelo mapa, enfim. Mas a cidade de Vitória não é o município de Vitória. A cidade de Vitória é a região metropolitana, né? A grande Vitória. E ela interage o tempo inteiro. Como Você é não que tá o consegue, debate? os serviços públicos de Vitória são fornecidos pela Prefeitura de Vitória, eles são usados por pessoas de toda a região metropolitana. E é assim que tem que ser. O SUS é desenhado para ser desse jeito. A educação pública não é exatamente como o SUS nesse sentido, mas a depender de onde o pai trabalha, onde a mãe trabalha, essas coisas também entram em perspectiva aqui. E claro que um vereador de 21 não resolve essas coisas todas sozinho, mas se a gente. Isso é uma coisa que não passa pelo debate eleitoral, infelizmente. Como é que tá a vida metropolitana de Vitória, sabe? Como é que é o diálogo metropolitano de Vitória? Esse debate que era forte lá nos anos 90, como você falou, né? Que se perdeu. Porque hoje cada prefeito faz o Pô, seu. como falar de transporte público em Vitória sem envolver Cariacica, Serra, Vila Velha? Como falar de segurança pública sem envolver a cidade da região metropolitana como um todo? Educação até dá para pensar em algo mais isolado, mas aí a gente vai falar de um município acertar e o outro errar potencialmente. Não precisa, né? A gente pode pensar numa coisa conjunta. A cidade, o município, naturalmente, é limitado. A ilha e a região continental. Mas a cidade é uma coisa só, uma coisa viva. Quem mora em Vila Velha e trabalha na Serra e vice-versa. Hoje em dia tem muito isso, né? Quem mora em Vitória e só mora em Vitória, mas vai se divertir em Vila Velha, vai trabalhar na Serra. É muito do projeto mesmo, né? Do que a cidade vem desfazendo do ponto de vista histórico. Mas são esses temas, cara. Eu falei de ciência e tecnologia, nesse nosso projeto, né? Lá na outra ponta tem essa questão metropolitana que a gente precisa voltar a endereçar. Você não gosta muito do termo vocação? Eu uso bastante isso. Nunca refleti se é vocação, se não é vocação. Eu acho que é mais uma construção histórica. Razoável, né? razoável. Vocação parece que Mas nasceu para isso. No caso do município de Vitória, eu me refiro aos limites territoriais, jurídicos e políticos do município. Nós temos uma constatação evidente. Vitória não tem espaço físico para construir indústria. Não tem espaço físico para plantar nada no chão, para criar gado. Então, tem algumas áreas econômicas que a gente não tem como explorar. Isso é um fato. Se é vocação, se não é, importa menos. Vitória já é intensivo em serviços, né? Tanto públicos quanto privados. Então, e o setor de serviços, a depender de como ele é estruturado num município, ele pode tender a diminuir a renda média, que é o oposto no setor de serviços de tecnologia. Se a gente estuda, por exemplo, a renda média do setor de serviços como um todo, o setor de serviços de Recife, ou de Florianópolis, ou de Maringá. Você fala do valor, quer dizer, do tipo de serviço. O salário médio varia desse setor de serviço específico é, às vezes, 2, 3 vezes maior do que a média do setor de serviços inteiro, né, tradicional. Então, isso indica, aqui tem espaço, tem problemas, contradições que você apontou, essa coisa do desprendimento do lugar. Uma planta industrial é muito mais difícil de trocar de lugar do que um escritório de uma empresa de tecnologia, lógico.
Mas se é que precisa desse escritório, né? Cada vez menos as pessoas vão trabalhar nessa área, pelo menos, no escritório da empresa. Mas, bicho, onde funciona a sede fiscal dessa empresa já é algo importante Já tá pra gerando gente. imposto. É. Agora, como é que você acha que essa questão entra quando você fala de periferia, né? Porque a gente está o universo da startup está muito associado a um universo de classe média, né? Como é que você tem observado? Se a gente não prestar atenção nesse assunto, os empregos, as oportunidades de trabalho, de renda gerados vão ficar concentrados onde já tem mais emprego e renda. Ou onde tem mais renda média, né? Nesse sentido. Você está coberto de razão. Por isso que, ao falar de como que a cidade voltar a investir nessa e em outras frentes, ela precisa fazer de uma forma que envolva a cidade inteira. E aí, quando eu falo em cidade inteira, eu estou querendo dizer justamente envolver as partes da cidade que, se deixar a coisa rodar sozinha, sem intervenção do município, vai tender a concentração em lugares onde tem mais renda já. Isso passa, bicho, pela educação, formal e não formal. Isso passa por capacitar, qualificar a meninada da cidade toda, com conceitos. Cara, mostrar que esse mundo existe já é um primeiro passo. Então, palestra, ações de sensibilização já são o primeiro passo dessa trajetória. Se eu tivesse visto uma palestra dessa, talvez eu tenha visto, né, lá atrás, eu dificilmente teria ido para esse setor de tecnologia, por exemplo. Não é uma coisa que me agrada, que me interessa. Mas eu tenho certeza que tem enfim, um monte de gente, de meninos e meninas da educação pública, por exemplo, de Vitória, que se soubessem que eu também posso sonhar esse sonho, eu também posso enxergar um outro horizonte na perspectiva de para onde que eu vou com a minha carreira, por exemplo. Isso é muito forte no esporte, né? Mas é a mesma coisa na ciência e tecnologia, né? Nesse mundo da inovação, por exemplo. E criar soluções baseadas no seu território também, né? Aí a gente começa a falar de negócio de impacto socioambiental, de como é que eu falo de inovação e isso se converte em consequência para o nosso território. Essa é uma parte do debate que eu, inclusive, nem domino tanto, mas eu sei que isso é muito forte, isso existe. E Vitória tem alguns bons exemplos, né? Território do Bem, o Banco Bem, por exemplo, tem essa pegada muito forte. E tem outros bons exemplos, né? A teoria de ideias, enfim. Mas eu tendo a centrar o esforço retórico, pelo menos, nessa questão da tecnologia mais enfim, densa nesse sentido, né? Do que a gente tradicionalmente chama de tecnologia, porque é onde estão as oportunidades de emprego, de trabalho, de renda, de aumentar salário, e isso tem impacto de curto ou de médio prazo, sabe? E Vitória precisa disso. Se Vitória não se preocupar com esse assunto, se isso não voltar para o centro do debate da cidade, a gente está fadado a continuar como estamos, que não era o pior dos mundos, mas o pior é imaginar que a gente pode pensar em começar a cair. E aí, cara, vai ser fatal pra gente. Quem tem condição, quem tem uma vida econômica mais estruturada, ou teve mais oportunidades, ou, enfim, já nasceu num arranjo familiar resolvido do ponto de vista econômico, ou mais bem encaminhado, pelo menos, vai ter menos dificuldade. O problema é você começar a apontar para baixo, crescer a arrecadação do município, o PIB da cidade. A gente vai, e aumenta, né, a população, ainda que não aumente mais tanto como aumentava no passado, a gente vai começando a diminuir, né, o bolo que vai ser dividido, e aí é fatal, sobretudo, para quem já nem participa de maneira justa dessa divisão. Então a gente precisa pensar em novas formas da cidade crescer economicamente, e, sobretudo, como é que a gente envolve pelo menos toda a juventude de Vitória. Para a gente imaginar um futuro, imaginar o amanhã mais justo, mais solidário, mais fraterno, mais seguro. Tem uma série de... mais digno, tem uma série de valores a serem desenvolvidos se a gente voltar a pensar nisso. Claro que não é só ciência e tecnologia, né? Eu falei muito na campanha de economia criativa, e aí eu usei esse termo de maneira leiga, né? Abarcando turismo, lazer, entretenimento, cultura como um todo, que são... e daqui decorrem
expressões diferentes da cultura e da Que é economia uma criativa. força exatamente porque Vitória comanda, é o coração dessa região metropolitana, né? Se Era, Vitória né? é pequena, tem 1,5 milhão de habitantes ali que... Vitória era essa referência. Eu uso a expressão farol. Vitória era o farol da metrópole, né? Agora é metrópole, em Vitória. A gente não é mais o maior PIB do estado. O maior PIB do estado agora é a Serra. Então a gente perdeu a liderança econômica para o município vizinho, com vocação ou esforço industrial muito forte. E Vitória não é mais a referência cultural do estado também. É só a gente mais fazer um exercício rápido de imaginação, de lembrança, né? Os últimos eventos de porte cultural foram todos em Vila Velha. Vila Velha compreendeu, constituiu ali eles chamam de distrito criativo da Prainha. As coisas estão indo para lá, os eventos estão indo para lá. E isso não é só porque é legal, não é só porque é bonito falar que tem cultura na cidade. Claro que eu acho legal e acho bonito, né? Mas isso gera dinheiro. Isso movimenta recursos econômicos, isso gera tributo. Tem uma série de efeitos positivos ligados a esse mundo. E Vitória tá fazendo o caminho eu acho que contrário. não perdeu, talvez esteja perdendo. Cara, Vitória acabou de demolir uma casa de shows histórica, ainda aqui na faixa da classe média de Vitória, acabou de demolir o Ilha para poder construir casa, cara. É menos um espaço de expressão cultural na cidade. Onde que tá tendo? Espaços de grande porte, pelo menos. É claro que existem focos menores, né, em nichos que vão se organizando de contracultura ou de resistência nesse sentido, mas e isso é importante do ponto de vista cultural, mas na resposta econômica que isso pode dar, a Vitória tá diminuindo, cara, nessa frente. Diminuindo com força, e é projeto, é vontade. Eu moro em Jardim da Penha. Jardim da Penha parece que tá proibido música ao vivo no bairro. Eu nem gosto de música ao vivo, tá? Quando eu vou no bairro, no bar, eu nem gosto de música ao vivo. Mas existe claramente um desejo de tornar a cidade, e a gente falou a vida inteira, né? Ah, Vila Velha, a análise geográfica que Vila Velha era uma cidade dormitório. Vitória vai se tornar daqui a pouco, cara. Vitória tá tendendo a fechar as coisas cedo, pra poder dormir cedo, pra amanhã acordar, pra ficar bonitinho, pra viver uma vida regrada, uma vida de 7 a 5, né? Uma coisa, né, quadradinha e tal. E eu também vivo essa vida, né? Eu acordo cedo pra trabalhar, tento dormir o quanto mais cedo eu puder, por uma série de motivos, inclusive de saúde. Mas se Vitória começa a conformar 100% da população nessa frente, além das questões democráticas que entram em questão aqui, tem uma questão econômica. A gente está abrindo mão de gerar mais oportunidade de emprego, né? Essa vida noturna dos restaurantes, dos bares, enfim, das casas de show. Isso tem consequência econômica na cidade, de arrecadação, de salário, do próprio empresário, do setor de eventos, que diminui o faturamento. Então tem uma série de efeitos negativos nessa escolha que não são só de projeto de cidade, né? Onde eu quero viver, que Vitória que eu quero. Tem também consequência cultural, econômica nessa frente. E só para terminar, assim, eu queria saber como é que você está se preparando, né, para esse projeto, agora eleito, ainda falta um tempinho para assumir, mas assim, preparando equipes, quem são seus futuros colegas, você já encontrou com eles, já trocou uma ideia? Eu Como é que tenho, você vê a composição também da nova? eu tenho uma relação pessoal com alguns vereadores eleitos, né? Carla e Ailton, por exemplo, são pessoas que em algum ponto da minha vida a gente estudou junto, né? Eu fui colega de sala de Ailton. Os dois mais votados, inclusive, né? Carla Cosa pelo PT, o Ailton Dadalto pelo Republicano. Se eu ficar perto, vai que eu pego uns votinhos também na próxima, né? Passo por osmose. Mas Carla foi minha colega de faculdade, ela é minha veterana no direito da UFES, Ailton foi meu colega de sala. O vereador Léo Monjardim foi um colega, né? Quando eu cheguei no PDT, Léo Monjardim era o presidente do partido em Vitória. Dalto Neves se elegeu vereador em 2020 na chapa que eu fiz parte, né? Eu fui suplente de Dalto. Então, são pessoas que eu já conhecia, né? Enfim, te falei sobre isso logo antes da nossa conversa ser gravada. Eu era fã de Bruno Malise quando era garoto, no beach soccer, enfim. Então, existe uma relação pessoal com alguns dos meus colegas de bancada que eu espero que se reverta em uma facilidade maior de conversar, de dialogar, mas não quer dizer também que a gente vai votar igual em todas as votações, né? Pelo contrário, são pessoas de visões de mundo diferentes. E minha preparação nesse sentido, cara, é
abrir o máximo, construir o máximo de pontes que eu pudesse. Eu me considero um cara do diálogo, me considero um cara da política nesse sentido, né? De conversar, entender o outro lado, mostrar a minha posição, tentar encontrar meios do caminho onde for possível, né? Então, é nessa frente que eu tenho tentado construir essas relações, essas pontes. E, sobretudo, cara, tentando me organizar, pessoalmente, inclusive, para poder me dedicar ao máximo para o mandato. Eu tenho usado a expressão com todo mundo que eu falo para agradecer o apoio, o voto, ou a felicitação pela vitória na eleição. Eu falo, ó, trabalhei muito na campanha e agora trabalhar dobrado no mandato. Então, para indicar que não é fazer campanha, se esfolar para depois ficar tranquilo 4 anos, né? Pelo Tá contrário, só eu quero, começando. eu quero trabalhar muito mais no mandato para poder ajudar a cidade de Vitória. E isso indica tudo, cara. Quando eu falo que eu quero ajudar a cidade de Vitória, isso indica, na minha visão política, indica tudo. Eu vou defender os projetos que acredito que são importantes para a cidade. Quero convencer as pessoas que por acaso discordarem dessa visão de que isso faz sentido. Eu quero dialogar, quero negociar as matérias do dia a dia da Câmara para poder angariar apoio político para essas pautas. E isso passa por conversar com todo mundo, né? Da oposição ao prefeito, do governo, do governo estadual, a organizações privadas sem fins lucrativos, as empresas, enfim. Eu quero que meu mandato seja um mandato reconhecido como mandato do diálogo, das pontes, da conversa no bom sentido, né? Não que é só conversa, mas que a partir do diálogo a gente consegue construir. Você acha que essas pontes você teria mais facilidade com a oposição? Você se veria nesse lugar de oposição ao atual prefeito? Existe um receio dos atores políticos como um todos, os ligados ao prefeito especialmente, né? De que eu serei oposição ao Pasolini. Me perguntaram abertamente, né? Qual vai ser a sua posição quanto à prefeitura, à gestão e tal. E eu falei, e vou responder a mesma coisa aqui: quem vai escolher isso é o prefeito, não sou eu. Né? Eu não fui eleito para travar as conversas na Câmara. Pelo contrário, fui eleito para tentar melhorar. E aí fazer parte, né, numa tentativa de fazer a cidade avançar. Eu fiz campanha, eu pedi voto, eu votei em outro candidato a prefeito, em 2024 e em 2020. Não é o projeto que eu escolhi para a cidade, né? Eu acho, inclusive, que vai no caminho contrário da defesa que eu venho fazendo. Mas a cidade de Vitória discordou de mim. A cidade de Vitória me elegeu vereador e também elegeu Lourenço Pasolini prefeito. Então, a minha esperança é dialogar. As matérias que a prefeitura enviar para a Câmara de Vitória, eu não vou de partida ser contrário a elas, eu quero estudar matéria por matéria, identificar o que pode ser melhorado, nos que houver espaço para melhoria. Vai ter projeto que eu vou olhar e vou achar que é realmente conforme o interesse público, o melhor interesse da cidade de Vitória, e vai ter projeto que eu vou discordar. E, portanto, isso passa muito por não aderir automaticamente à situação, não ser da base, né, essa expressão que a gente usa, né, não ser da base governista automaticamente enfim, qualquer motivo que seja, e também não me reconheço, acho que não serei um vereador de oposição automático, ferrenho. Há uma expressão que a gente gosta de usar, né, a oposição propositiva. Eu quero ser propositivo, eu não quero ser de oposição. Quem vai escolher se eu vou ser de oposição ou não é a gestão, ao mandar bons ou maus projetos para a Câmara de Vitória. E eu tenho esperança, cara, que pode ser um ato melhor, o de agora do que o passado. Não mereceu meu voto, né? Mas mereceu o voto da maioria das pessoas no primeiro turno. Então, alguma coisa de certo eles estão fazendo. Minha esperança é ajudar a fazer o máximo quanto for possível para a cidade de Vitória. Beleza, muito obrigado, Pedro Tress. Esse foi Política ES, programa semanal do Século Diário, todas as quintas-feiras no ar. Produção locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Vitor, muito obrigado. Falei muito, né? Acabei de ver que já passou muito do nosso tempo, mas eu realmente gosto do assunto, realmente sou apaixonado pela nossa cidade e quero fazer o que eu puder para ajudá-la a, enfim, continuar no caminho certo ou, na minha opinião, voltar para o caminho certo do desenvolvimento da nossa capital.
Beleza, obrigado e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.